Como disse a minha colega doutora Nazaré Costa Cabral, é mais ou menos uma introdução. Eu não tinha a designação das pessoas que vinham, mas não propriamente os temas de que iriam falar, de maneira que isto é uma abordagem genérica, interdisciplinar, multidimensional e multinível. Em primeiro lugar, gosto do retorno à minha casa, que eu sou doutorada aqui por esta faculdade, já andei em 3, contar com uma alemã, fizeram 4. Portanto, isto faz bem às pessoas, pode ser um bocadinho puxado, mas faz bem às pessoas terem vários percursos. E eu começaria justamente, até para situar que isto é um problema que vem já desde o Iluminismo, com uma frase do Barão de Montesquieu de 1748, e o livro já sabem qual é o Espírito das Leis, em que ele dizia que o Estado tinha o dever de garantir a todos os cidadãos meios de subsistência, alimentação, vestuário suficiente e uma forma de vida que não pusesse em causa a saúde. Isto é aquilo que se chama lapidarmente o que hoje designaríamos por um sistema de segurança social. Mas para que esse sistema de segurança social fosse institucionalizado como uma garantia para todos, eu sublinho aqui o todos, foi preciso esperar pela segunda metade do século XX e o contragolpe de 2 guerras mundiais. Primeiro, estes direitos são consagrados a nível da legislação comum e mais tarde, sobretudo no pós de 1945, passam para nível constitucional, ficando os direitos, liberdades e garantias e os direitos sociais no mesmo plano jurídico, ou seja, no plano constitucional. Portanto, há aqui um percurso interpelado e até acidental e que passa ainda pelo crivo de uma nova redefinição de direitos que integra os direitos, aquilo que a gente chama os direitos económicos e sociais, no plano constitucional, aquela segunda declaração de direitos de que fala o presidente Roosevelt em plena guerra mundial. Passada essa etapa de positivação e de constitucionalização dos chamados direitos sociais, surge uma outra fase, que é a fase da transposição do plano desses direitos para o nível internacional e para o nível transnacional. Isto porque sublinham diversos autores, os conflitos sociais não podem mais hoje ser resolvidos dentro das fronteiras ou no quadro das fronteiras dos Estados nacionais. Isto, em parte, é uma consequência, ou é mesmo a maior consequência da globalização, que começa do ponto de vista económico e que significa a passagem das economias nacionais às economias transnacionais. Já me tinha esquecido dos aviões. E que rapidamente se expande também para o campo político e para o campo social. E não obstante, os textos internacionais sobre os direitos económicos e sociais não são parcos, nem são escassos. Eu começaria logo por uma questão que está bastante esquecida, mas que é a primeira declaração, que é a Declaração de Filadélfia, no quadro da OIT, em novembro de 1944, seguida depois, isso vocês todos conhecem, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, que festeja agora os seus 70 anos, sendo que o presidente da Comissão das Comemorações é o professor doutor Vital Moreira, e ainda temos outros instrumentos internacionais, que é o Pacto Internacional dos Direitos Económicos e Sociais, mais tardio, de 1966, na Ordem Internacional entra em vigor em 1976, a Carta Social Europeia, já agora para não confundir, do Conselho da Europa, na sua versão revista de 1999, e por último vai-nos aparecer, já com força jurídica vinculante, ela é de 2000, mas com força jurídica vinculante, a partir de dezembro de 2009, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Portanto, este conjunto de instrumentos internacionais estabelece, do meu ponto de vista e do ponto de vista dos autores que se pronunciam sobre isto, exprimem um consenso firme, sublinho, da comunidade internacional a favor dessa segunda declaração de direitos, ou aquilo que a gente chama hoje, abreviadamente, os direitos fundamentais sociais, como parte dos direitos do homem universais. Agora pergunta-se uma outra questão. Qual a relação entre os direitos económicos e sociais reconhecidos nestes instrumentos internacionais e os direitos civis
e políticos. A resposta, quer no plano nacional, quer no plano internacional ou no plano transnacional, é que há uma interligação entre as várias dimensões dos direitos fundamentais e que eles devem ser interpretados e aplicados nas suas múltiplas dimensões, ou seja, para utilizar uma linguagem quer direito internacional, quer direito interno, são direitos interdependentes e indivisíveis. Agora aqui há uma questão extraordinariamente importante, até porque vocês não sei se sabem, que a Presidente da Comissão dos Direitos do Homem, quando foi a redação da Declaração Universal de 48, era Eleanor Roosevelt, para além de ser a viúva do Presidente dos Estados Unidos, um dos vencedores da Segunda Guerra Mundial, era uma mulher que falava por si própria. Curada esta tentativa de interligar estas diversas dimensões dos direitos do homem numa única declaração, é então que em 1951 se opta pela divisão da declaração em dois partes, em função, enfim, do mundo bipolar que se vivia, à altura. E é então que se vai dar origem à redação do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais. Mas, ao contrário do que possam imaginar, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, que muitos associam, digamos, a uma declaração de liberalismo político, só de direitos civis e políticos, não. Essa declaração, nas suas últimas disposições, contém já um conjunto de direitos económicos, sociais, apontando já como obrigações jurídicas vinculantes. Mais importante, naturalmente, nesta matéria é o Pacto dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais e, sobretudo, porque para quem é jurista, para quem lida com a legislação dos tribunais, com a jurisprudência dos tribunais e a jurisprudência do Tribunal Constitucional em particular, isto é bastante importante porque a dogmática dos direitos sociais para um jurista especialista em direito constitucional é uma questão extremamente complexa. E o número 2, o número 1 do artigo 2º do Pacto Internacional dos Direitos Económicos e Sociais é interessante e eu passo a ler e sublinho o que é que vocês devem reter aqui. Diz assim, nesse pacto, número 2, número 1 do Pacto Internacional dos Direitos Económicos e Sociais, que os Estados-parte comprometem-se a agir, estou a citar, com o seu próprio esforço, quer com a assistência e cooperação internacionais, especialmente nos planos económico e técnico, no máximo dos seus recursos disponíveis, de modo a assegurar progressivamente o pleno exercício dos direitos reconhecidos por todos os meios apropriados, incluindo por meios de medidas legislativas. Aqui o que se tem que fixar é o esforço nacional, o esforço internacional e, sobretudo, os recursos disponíveis. Ou seja, o Pacto Internacional dos Direitos Económicos e Culturais reconhece uma dependência da concretização dos direitos sociais dos recursos disponíveis. Mas atenção, o pacto é concretizado não pelo recurso aos tribunais, um direito de acesso dos cidadãos aos tribunais para fazerem valer designadamente os seus direitos sociais, mas o pacto funciona por um conjunto de relatórios que são apresentados pelo Estado. Esse conjunto de relatórios reduz-se a uma espécie de public monitoring, portanto a uma fiscalização pública por parte da comunidade internacional. Não há aqui recurso a tribunais, apesar do protocolo facultativo que entrou em vigor em 2013, se falar em queixas individuais e coletivas, mas a verdade é que não se trata de um recurso aos tribunais a que possam produzir decisões sancionatórias. Portanto, é, digamos, um caminho louvável, mas não se chegou aí a uma justiciabilidade, digamos assim, no plano internacional dos direitos económicos e sociais. A Declaração de 48, como eu disse, estas coisas é sempre bom lembrar, porque estamos no período logo a seguir à guerra, continha já um direito à segurança social, e passo a citar, podendo legitimamente exigir a satisfação dos direitos económicos, sociais e culturais indispensáveis, graças ao esforço nacional,
e à cooperação internacional de harmonia com uma organização dos recursos de cada país. Garantia já o direito ao trabalho como livre escolha de trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho, a proteção contra o desemprego, o direito a um salário igual para trabalho igual, a uma remuneração equitativa e satisfatória que permita aos cidadãos e às suas famílias uma existência conforme a dignidade humana, completada, se possível, por todos os meios de proteção social, um direito ao repouso e aos lazeres e, especialmente, a uma limitação razoável da duração de trabalho, férias periódicas pagas. Em geral, pode-se dizer, e eu estou a falar da Declaração de 48, que estabelecia uma liberdade face à necessidade, freedom from want, isto é, toda a pessoa tem o direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar a si e à sua família a saúde, o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários. Numa linha de continuidade com esta declaração, que já vimos que não é meramente sobre direitos civis e políticos, mas sobretudo de interdependência e indivisibilidade entre os direitos sociais e políticos e os direitos económicos e sociais, o Pacto de 1966, que entra em vigor internacionalmente em 1 de janeiro de 1976, estabelece um direito ao trabalho em condições de trabalho justas e favoráveis, assegura em especial um salário equitativo e uma remuneração igual para trabalho de valor igual, assegura ainda a existência decente para os trabalhadores e as suas famílias, condições de trabalho seguras e higiênicas, iguais oportunidades para todos de promoção de trabalho, repouso, lazer e limitação razoável de horas de trabalho, férias periódicas pagas, bem como a remuneração dos dias de feriados públicos, um direito à segurança social, incluindo os recursos sociais, proteção de assistência à família, direito a todas as pessoas a um nível de vida suficiente para si e para as suas famílias, incluindo alimentação, vestuário e alojamento suficientes, bem como melhoramento constante das condições de existência, de um direito à saúde, um direito à educação, etc., entre outros. A Carta Social Europeia, por sua vez, garante, e não se esqueçam que a Carta Social Europeia, essa sim, pode haver um direito de acesso ou de recurso a um tribunal, que é o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, do Conselho da Europa, garante o exercício efetivo do direito ao trabalho, caracterizando-o como uma eminente finalidade público-estadual, esse que compreende condições de trabalho justas, direito à segurança e higiene no trabalho, direito a uma remuneração justa, direito das crianças e adolescentes à proteção, um direito à orientação e formação profissional, um direito à proteção da saúde, um direito à segurança social, um direito à assistência social e médica, um direito ao benefício dos serviços sociais, um direito à família e a uma proteção social, jurídica e económica, entre outros. Em ambos os casos, quer se trate do Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, quer da Carta Social Europeia, assinala-se, todavia, a dependência dos direitos fundamentais sociais do progresso alcançado no plano económico e social. Portanto, o que existe aqui que temos que tomar em consideração é um condicionalismo e uma dependência conjuntural dos direitos fundamentais sociais, dependência essa em que grande parte da doutrina se baseia, embora impropriamente, para dizer que os direitos, liberdades e garantias aos direitos civis e políticos não têm custos, e em que os direitos económicos sociais, os direitos sociais, a segurança social neste caso, têm custos, estão dependentes da situação económica e social e, portanto, a sua garantia é uma garantia difusa, uma vez que só podem ser realizados na medida do possível, de modo proporcional ao desenvolvimento económico e social e, portanto, levando os Estados a fazer menos do que aquilo que eles estão obrigados e comprometidos a fazer, quer no caso de Portugal pela Constituição da República, quer, entretanto, pelos pactos internacionais e outros instrumentos internacionais que, entretanto, adotou e ratificou. Agora, vejamos aqui, o que é que se deve entender por reserva do possível, que é onde reside, digamos, este besílias do problema
da concretização e da realização destes direitos. A reserva do possível significa, digamos, para os juristas e para quem esteja a lidar com jurisprudência dos tribunais, a dependência destes direitos que são de natureza prestacional e, portanto, o objeto de direito é a prestação. Se não existir prestação, o direito está esvaziado completamente de conteúdo. A dependência destes direitos dos recursos disponíveis quer dizer que com isso se pretende acentuar a dependência dos direitos fundamentais sociais dos recursos económicos existentes e, designadamente, a de sua necessidade de cobertura orçamental e cobertura financeira. Exatamente aquilo que pode levar em períodos de instabilidade ou de labilidade o governo, enfim, não apenas o nosso, mas noutras partes da Europa e noutras partes do mundo, a dizer que vai fazer menos do que é a sua obrigação jurídica, dos princípios que se encontrava obrigado, esquecendo-se também que o direito orçamental está sujeito à Constituição e não o contrário. Por tudo isto, quer no plano nacional, quer nos planos internacional e transnacional, o que se tem verificado a nível desse consenso firme, mesmo admitindo uma dependência da conjuntura da realização e concretização dos direitos económicos e sociais, é aquilo que se vem designando, não nos Estados Unidos da América, mas pelo menos na Europa e sobretudo da jurisprudência da dogmática alemã, a existência de deveres de proteção como deveres jurídicos vinculantes, a cargo do Estado, a cargo de entidades públicas. E é isso que vai acontecer na Constituição da República. É isso que vai acontecer na Constituição da República Portuguesa, que estabelece, ao contrário do que possam imaginar, estabelece, digamos, uma técnica de positivação de dupla via, ou seja, por um lado estabelece o direito, mas depois estabelece um conjunto de políticas públicas que devem presidir como critérios ao legislador para a implementação desses direitos. É assim que vocês vão ver, ao longo da Constituição, existe um direito ao trabalho, mas depois incumbe ao Estado promover, assegurar, organizar, etc. Propriamente o direito em si não é a política pública, mas a política pública estabelece critérios democráticos que não podem ser afastados, mas dão uma amplitude de concretização e de realização ao legislador político democrático, e também indica que esses direitos não podem ser exercidos de uma só vez. Mas aqui começa um segundo e um novo problema. Se a consagração dos direitos económicos e sociais goza de uma proteção judicial, e no caso de Portugal goza de uma proteção judicial, então a questão do reconhecimento destes direitos e destas pretensões levantam problemas de interpretação e aplicação bastante complexos. O Tribunal Constitucional tem fixado um conjunto de parâmetros que foram evoluindo ao longo do tempo, incluindo a última jurisprudência, porque é um caso raro, 4 orçamentos gerais do Estado serem fiscalizados por um Tribunal Constitucional, e os parâmetros que o Tribunal Constitucional tem utilizado, também que mal, é a utilização da cláusula da igualdade, o controle da racionalidade da lei, a justificação sempre da graduabilidade, transitoriedade ou excepcionalidade da medida objeto do controle, sem esquecer, e agora passa a ser os últimos acórdãos do Tribunal Constitucional, os efeitos cumulados, os efeitos continuados, os limites do sacrifício e, por último, a aplicação da cláusula da proteção da confiança, que se aplicam quer a direitos, liberdades e garantias, quer direitos económicos e sociais. O Tribunal Constitucional nunca declarou inconstitucional nenhuma medida de ordem económica e social com base no princípio do retrocesso social, mas no princípio da confiança, fê-lo. Depois, uma terceira questão ou problema que tem a ver com a natureza nacional ou ainda global dos direitos em presença. Esta, como vocês facilmente poderão ver, é uma questão aberta à controvérsia política, à luta política, se quiserem, embora eu, do meu ponto de vista, a questão do exercício dos direitos e, em particular, neste caso, dos direitos económicos e sociais, não é para mim uma questão política, é uma questão de justiça social. A esta questão vai acoplada uma quarta questão e um outro problema,
que é o da institucionalização de um rendimento social de inserção ou mínimo existencial à escala europeia e até mesmo, segundo vários autores, à escala global. Em todas estas questões que eu aqui levantei, a ideia-chave é sempre a da realização dos direitos do homem universais, a ideia que a pessoa tem direitos independentemente da sua pertença nacional. E é aqui que grande parte de colegas meus, bastante ligados, enfim, à Universidade de Frankfurt, à escola do Gunther Teubner e eventualmente do discípulo Andrés Fischer-Lescanos, que são bastante conhecidos, esta ideia dos direitos sociais globais tem os seus sentidos. Ou seja, se existe um movimento de capitais, de mercadorias e de serviços para além das fronteiras do Estado, portanto, diz um conjunto de autores que deve existir um movimento paralelo, outros chamam-lhe alternativo, de globalização dos chamados direitos fundamentais sociais, neles incluídos a questão da segurança social, compreendida no sentido mais amplo de uma segurança global. E se formos às Nações Unidas, pelo menos na Agenda 2030, que é a Agenda dos Objetivos, 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, esta ideia também lá se encontra presente. Portanto, como veem, esta questão decompõe-se em múltiplas e diferentes dimensões, que aqui eu julgo que irão falar, áreas e paradigmas, o que implica, no caso da União Europeia, a evolução de uma Europa de mercados para uma Europa de cidadãos, não tem sido essa a direção, infelizmente, ultimamente seguida, e uma Europa social, a par de uma Europa política. E sobre esta questão das múltiplas faces da Europa, eu que sou uma europeia convicta, uma cosmopolita, neste momento tenho um grande ceticismo face aos desenvolvimentos mais recentes. Muito obrigada, penso que não ultrapassei muito.